Apocalipse está Judas e as cartas do apóstolo João, as 3 cartas do apóstolo João. Vamos para a primeira carta. Hoje nós iremos iniciar uma nova série de sermões na carta de 1 João. E propositadamente foi planeado iniciar a introdução, o estudo da introdução desta carta neste culto especial Natal. Qual a razão? Por causa da mensagem contida nesta carta. E especificamente a mensagem contida na introdução desta carta, que tem tudo a ver com aquilo que nós celebramos no Natal. Tudo aquilo que nós anunciamos no Natal. E é importante dar a conhecer qual é a verdadeira mensagem do Natal. Qual é o verdadeiro sentido do Natal. Porque de nada serve olhar para um presépio sem saber quem é esse menino que está no presépio. De nada serve olhar para um presente com uma beleza, com um belo enfeite, glamouroso, mas nunca abrir esse presente e conhecer ao detalhe do que é que se trata esse presente e desfrutar do mesmo. No último domingo, nós já vimos, porque estamos a desembrulhar esse presente de Deus para a humanidade, e no último domingo, neste tempo de Advento, nós vimos que o Natal foi prometido desde o princípio. O Natal não começou com os magos. O Natal não começou em Belém. O Natal foi prometido desde o princípio, desde Gênesis, desde o começo de todas as coisas. Hoje, veremos que aquele que era desde o princípio manifestou-se, revelou-se aos homens. E a mensagem sobre quem ele é e o que ele fez é a mensagem mais importante, fundamental e transformadora que tu podes ouvir. E é por isso que nós queremos compartilhar essa mensagem contigo. É por isso também que nós necessitamos ser relembrados da mesma, hoje, uma vez mais. Vamos então olhar e contemplar aquele que era desde o princípio, manifestou-se, foi anunciado e nós estamos a anunciá-lo hoje de maneira específica. A mensagem mais importante e transformadora. O apóstolo João fala sobre a mesma logo na introdução da sua carta. 1 João, nos primeiros 4 versículos. Eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada. Nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos então juntos desembrulhar esta mensagem, esta pessoa, a obra desta pessoa, de acordo às palavras do apóstolo João, nesta sua introdução a esta carta. Primeiramente, quando nós estudamos qualquer livro da Bíblia, qualquer carta na Bíblia, nós temos que entender o contexto. Quem foi o autor, para quem escreveu, qual o propósito, porque nós queremos saber qual foi a intenção original do autor. E se descobrirmos a intenção original do autor, nós vamos descobrir a intenção original de Deus na sua mensagem para nós. Nós lemos esta carta e vocês, eu creio, na sua maioria, se deram conta que estas palavras não têm uma característica de uma carta. Ela não tem remetente,
ela não tem destinatário. É por isso que há uma grande discussão sobre qual é o estilo literário da carta de 1 João. Ela é uma carta? Ela é um tratado? Ela é um sermão? Qual é o estilo literário? São várias as opções em cima da mesa. Mas isso não deve ser para nós uma preocupação. Porque esta carta e o seu estilo único é mais uma prova que Deus não fica preso nas nossas caixinhas para se revelar a nós. Ele não fica preso naquilo que nós achamos, nos nossos esquemas, nos nossos estilos. E para transmitir a mensagem mais importante de todas, Deus usou de variedade e diversidade de autores e estilos literários que nós encontramos em todos os livros da Bíblia. Não há grande discussão, no entanto, sobre quem é o autor desta carta. Há um consenso maioritário entre os estudiosos que afirmam categoricamente que o autor desta carta foi o nosso conhecido apóstolo João, um dos 12, um dos mais próximos do nosso Senhor Jesus Cristo. A própria introdução que nós acabamos de ler, o autor reclama para si a autoridade apostólica, porque ele diz que viu aquele que era desde o princípio, que viu o verbo da vida, a vida eterna. Ele viu, ele ouviu, ele contemplou, ele tocou. E nós sabemos que só os apóstolos tiveram esses privilégios de ver manifestado diante de si mesmos e fazer uso de todos os sentidos para confirmar a pessoa de Jesus Cristo. Também esta carta, muito provavelmente, é uma das últimas cartas do Novo Testamento. E como tal, se era um dos 12, um dos apóstolos, o autor desta carta foi o apóstolo João. Porque nesta altura em que foi escrita esta carta, como sendo uma das últimas, era provavelmente o último apóstolo vivo. E talvez seja esta uma das razões para não haver identificação do remetente. E nem identificação do destinatário. Porque os destinatários desta carta conheciam bem quem era o remetente, o autor desta carta. E se escreve com autoridade apostólica e era o único que estava vivo nesta altura, não era preciso identificar-se. Toda a gente sabia, ao receber esta carta circular, que seria lida pelas igrejas, que era o apóstolo João. Há também fontes extracanónicas, ou seja, fora da Bíblia, que atribuem a autoria desta carta ao apóstolo João. Por exemplo, Ireneu, que foi discípulo de um famoso discípulo para nós, um bispo, Policarpo de Esmirna. Ireneu, e nós sabemos que Policarpo foi discípulo do próprio apóstolo João. Ireneu atribui esta carta, a autoria, ao apóstolo João. Clemente de Alexandria, também, Tertuliano, Orígenes e o seu discípulo Dionísio, várias fontes, até fora da Bíblia, confirmam que o autor desta carta é o apóstolo João. Ao lermos esta introdução nestas palavras, talvez tu ficaste com a mesma sensação que alguns comentaristas bíblicos descrevem esta introdução. Querem ver como é que eles descrevem esta introdução para eles? É uma introdução abrupta. Eu estou a citar literalmente, é uma introdução extremamente complexa, sintaticamente intrincada. Olá, o que isso significa? Frequentemente ambígua, complicada interligação, irritantemente obscura. E C.H. Dowd lamentou esta introdução desta carta com as seguintes palavras: um emaranhado gramatical. Bem, não fiquem desanimados, isso era só para chamar a vossa atenção. Com a ajuda do Espírito de Deus, que sempre usa a sua palavra para cumprir os seus propósitos, nós lemos
E agora o Espírito Santo do Senhor vai nos ajudar a entender qual a intenção do apóstolo João com esta introdução. Qual a intenção, ao descobrirmos a intenção do apóstolo João, obviamente inspirado por Deus, o apóstolo João, nós descobrimos qual a intenção de Deus nesta mensagem para nós, através da introdução desta carta. Então vamos lá, juntos, com a ajuda de Deus. Primeiramente, rapidamente nós podemos dividir esta introdução. Esta introdução, na verdade, que está separada em 4 versículos nas nossas Bíblias. Ela, na verdade, do versículo 1 até ao versículo 3, é apenas uma sentença, uma frase no grego original. A maioria de vocês sabe, talvez não todos, por isso eu tenho que explicar, que o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego koiné. E no grego, do versículo 1 ao versículo 3, é só uma única frase. Uma única frase. E primeiramente, então, do versículo 1 até ao versículo 3, principalmente na primeira parte do versículo 3, nós vemos que o apóstolo João diz-nos que o verbo da vida, já vamos ver o que é o verbo da vida, que a vida eterna, outra referência ao verbo da vida, foi manifestada e é anunciada. Volto a repetir. O que nós vemos aqui nesta introdução, que o apóstolo João está a dizer, é que a vida eterna foi manifestada e foi anunciada. E é anunciada. Então reparemos. Se esta é só uma sentença e uma frase, eu quero que vocês prestem atenção onde está o verbo mais forte, o verbo principal desta frase. O verbo principal de toda a frase é o verbo anunciar, que está no versículo 3, na primeira parte. Reparem, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O apóstolo João está a dizer que ele, juntamente, está a falar em plural, porque está a falar em nome dos apóstolos, aqueles que ouviram, viram e tocaram em Jesus. Eles têm uma missão e estão cumprindo essa missão. A vida eterna lhes foi manifestada, revelada. Eles ouviram, eles viram, eles tocaram na vida eterna, no verbo da vida. E a eles lhes foi dada uma missão e eles estão a cumprir essa missão, que é anunciar. Anunciar essa vida eterna. Anunciar, vocês sabem, é proclamar, declarar, tornar abertamente conhecido. Dar o anúncio é trazer também as novidades, informações sobre uma pessoa e as suas obras. Sobre quem o apóstolo João se refere, sobre quem é que o apóstolo João tem a missão de abertamente fazer conhecido aos olhos dos homens. Bem, toda esta pequena introdução que nós acabamos de ler, estamos a ver ao detalhe, ela apresenta muitas semelhanças com o próprio Evangelho escrito pelo apóstolo João. Se vocês deixarem aqui uma marca e me acompanharem ao Evangelho escrito por João, vamos lá ver as semelhanças entre o Evangelho e esta sua pequena carta, a carta de João. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João, seguindo aqui a ordem dos livros do Novo Testamento. E João capítulo 1, reparem as semelhanças. O apóstolo João começa a sua primeira carta, vocês lembram-se, acabámos de ler, o que era desde o princípio. Reparem como ele começa o Evangelho de João. No princípio era o verbo. Ele fala na introdução da sua carta no verbo da vida. Aqui refere-se também o verbo no Evangelho. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Agora saltemos para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está a falar da encarnação do próprio Deus. Porque o Verbo era Deus e ele se fez carne. Pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está a falar do Filho de Deus que se encarnou, a segunda pessoa da Trindade, aquela que é revelada na Bíblia como Jesus Cristo. João anuncia a Jesus Cristo. E nós no Natal, e na verdade, tal como ouvimos numa oração, celebramos e anunciamos constantemente quando nos reunimos e individualmente quando estamos espalhados, anunciamos, proclamamos quem é Jesus Cristo. Porque só assim o Natal faz sentido para nós. Porque o Natal é uma mensagem sobre uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo, porque só nele encontramos o verdadeiro sentido do Natal. E isto é muito importante. Porque se tu e eu falhamos em reconhecer quem é verdadeiramente Jesus Cristo, nós iremos falhar terrivelmente em qual é o verdadeiro sentido do Natal. E isso trará para nós, ainda mais grave, consequências eternas. Nós falharemos a entender o verdadeiro sentido do Natal. Nós falharemos a entender o verdadeiro sentido da vida. Tu falharás a entender qual é a tua maior necessidade. Tu falharás a entender como é que o homem e a mulher pecadores podem ser reconciliados com Deus. Tu falharás a entender corretamente qual é a história mais importante, fundamental e transformadora de toda a Bíblia. Por isso é necessário entender corretamente o que é o Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Evangelho. Porque o Evangelho significa boas novas, boas notícias. Bem, sobre quem? Sobre o quê? As boas notícias sobre quem é Jesus Cristo. E sobre o que Ele fez para salvar homens e mulheres pecadores. Salvar da condenação eterna. Por isso, por favor, prestem toda a vossa atenção, porque esta é a mensagem mais importante e transformadora. Vamos ver quem é que João diz que é, ou quem é Jesus Cristo. Versículo 1, como é que ele começa? O que era desde o princípio. Para entender quem é Jesus, aquele bebê que nasceu em Belém, que os magos o visitaram, nós temos de voltar ao princípio de todas as coisas. A maneira como João começa aqui a sua carta, a maneira como João também, conforme já lemos, começa o seu Evangelho, é com o propósito de apontar os leitores para o começo das Escrituras, para o começo da Bíblia, para o relato em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Quais são as primeiras palavras da Bíblia? Quais são as primeiras palavras em Gênesis? A maioria de vocês sabem, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta palavra princípio no grego é muito interessante e bastante rica. Não podemos perder o seu significado e o que João quer transmitir sobre Jesus Cristo com esta afirmação. Esta palavra no grego é a palavra arque. Aquilo que tem o sentido como apontando para a primeira causa. A lógica também de todas as coisas. O princípio aponta também para o principal.
Até esta palavra é usada no contexto para o principal, em contexto de liderança. Por exemplo, o arcebispo faz uso desta palavra grega, arque. Um arqui-inimigo, principal inimigo, arque. A arquitetura. O arquiteto é o chefe dos construtores. Arque. O principal. A arqueologia. O estudo das origens. O que era desde o princípio. O apóstolo João quer que nós reconhecemos que Jesus Cristo, ele não era apenas um bebê inocente, frágil, que nasceu em Belém. Mas ele é a origem de todas as coisas. O principal de tudo e de todos. O próprio Deus. Esta é uma declaração da divindade de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é Deus. Não se está aqui a referir ao princípio do mundo, não. Mas sim está-se a referir a Jesus Cristo como o próprio Deus, a primeira causa, a origem, o principal de todas as coisas. Porque Ele, Deus, e Jesus Cristo, que é Deus, é antes de todas as coisas criadas. Jesus Cristo é o eterno pré-existente. Ele é a origem de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Jesus Cristo. Ele é o eterno Deus que na plenitude do tempo, no tempo determinado por Deus, se fez carne, se encarnou há cerca de 2000 anos atrás, no ventre de uma jovem virgem, o seu nome Maria, o milagre mais extraordinário de sempre, manifesta no seu nascimento em Belém, o próprio Deus se fez homem. Ele se manifestou em Belém no seu nascimento e ele se manifestou depois, mais tarde, para o próprio apóstolo João. É por isso que o apóstolo João está a dar testemunho sobre ele. E reparem como Jesus Cristo, o Deus homem, a segunda pessoa da Trindade, ele se revelou para os apóstolos. Versículo 1, o apóstolo João diz: o que ouvimos. João começa agora a mencionar uma série de sentidos, dos sentidos principais, não é? Diz que há 5 sentidos principais, os estudos mais recentes dizem até que temos mais sentidos, muitos mais sentidos do que apenas 5. Está bem? Esses são os estudos mais recentes, mas não é importante para aqui. João está a mencionar os sentidos principais. Deus se revelou para ele na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus se encarnou e ele ouviu. Audição. Ele também o viu, versículo 1, o que vimos com os nossos olhos. Reparem que João está a fazer uso do plural, porque conforme eu já disse, ele não apenas está a fazer referência a si mesmo, mas está a fazer referência também a todos os demais apóstolos. O que contemplamos. Claro que contemplar é um sinónimo para ver, mas a ideia aqui ainda é mais significativa e mais profunda. É deter-se a contemplar. É olhar com cuidado. É examinar. Agora, devemos admitir que até aqui, se o apóstolo João parasse aqui, o ouvir alguém confirma sim a realidade de Jesus Cristo, mas não necessariamente confirma a sua humanidade. Confirma a realidade de Jesus Cristo porque o ouviu e viu. Mas isso não quer dizer nada sobre a sua humanidade. É por isso,
que o apóstolo João vai dizer algo mais. Reparem o que diz o versículo 1 ao final. E as nossas mãos apalparam. As nossas mãos apalparam, tocámos nele. Naquele tempo em que o apóstolo João escreve esta carta, no primeiro século, havia uma daquelas que foi das primeiras seitas do cristianismo. Era a seita dos docetistas. Quem eram eles? Eles acreditavam que Jesus Cristo foi um espírito puro, mas apenas tinha a aparência de corpo humano. Era a aparência. Eles negavam a verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Eles negavam, claro, se ele não era humano, também negavam o sofrimento físico de Jesus Cristo na cruz. Esta crença, esta seita, uma das primeiras seitas do cristianismo, ela surgiu do pensamento dualista de Platão. O que é que o dualismo defende? É a ideia que o divino, o imaterial, Deus, não pode se envolver com o mundo material corrupto. O dualismo é isso, a separação entre o mundo material e o mundo imaterial. Bem, reparem que o apóstolo João quer defender aqui, nesta sua introdução, logo, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, mas ele também é o verdadeiro homem. Esta é a verdade revelada nas Escrituras. Não podemos entender perfeitamente este milagre, é certo. Mas esta é a verdade revelada nas Escrituras, que nos foi manifestada a nós, para nós crermos. Aquele que ouvimos, vimos e apalparam as nossas mãos. Jesus não foi uma visão na mente dos discípulos. O apóstolo João quer deixar isso claro. Sabem que hoje em dia, na teologia liberal, defendem isso mesmo? Que Jesus era uma visão na mente dos discípulos. Jesus não foi um holograma. O apóstolo João diz, ele foi materialmente humano. No Natal, especificamente, nós fazemos memória deste milagre grandioso. O milagre da encarnação, que Deus se fez homem. Nós celebramos a encarnação, porque prestem atenção, todos aqueles que estão presentes, não podem perder este ponto, porque é muito importante. Porque sem a encarnação de Jesus Cristo, não haveria salvação para ninguém. Porquê? Não basta acreditar que Jesus Cristo é Deus e eu crer em Deus. Não. Não. É por isso que o apóstolo João tem cuidado. Sim, tu tens de crer em Jesus Cristo, que Ele é Deus, para ser salvo. Sim, tens que querer. Há seitas por aí que têm o nome de cristãs, mas elas não acreditam que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Os mormons, por exemplo, são uma dessas seitas. As testemunhas de Jeová também afirmam a mesma coisa. Nós temos que crer que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus para sermos salvos. Porque quem não crê que Jesus Cristo é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, então tem que chegar a uma conclusão necessariamente. Que ele foi um mentiroso. Que ele foi um enganador. Que ele foi um estafador. Que ele foi um lunático. É esta a conclusão que temos que chegar. Sabem porquê? Porque de acordo aos testemunhos que temos na Bíblia, Jesus Cristo afirmou claramente, por exemplo, não tem que abrir, eu vou ler para vocês, João 10:30, eu e o Pai somos um. João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai. Só sendo Deus é que também Jesus podia ter o valor infinito para ser o substituto pela multidão de pecadores. Só Deus pode ter este valor infinito. Para morrer no lugar de uma multidão de pecadores. Mas
temos que crer também que ele era verdadeiramente humano. Porque se Jesus Cristo não era verdadeiramente humano, então ele não nos podia representar adequadamente. Ele não podia morrer para pagar a penalidade dos nossos pecados que ele carregou na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós temos que crer que ele é verdadeiramente humano para se tornar adequadamente o nosso representante, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. São estas as boas notícias. Nós temos um substituto. Esse substituto é Jesus Cristo, que nos representou perfeitamente na cruz, que morreu no nosso lugar. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, vai dizer: assim como por um só homem entrou o pecado e muitos se tornaram pecadores por um só homem, o primeiro Adão. O apóstolo Paulo diz: assim também por um só homem, o derradeiro Adão, Jesus Cristo, muitos serão justificados, declarados justos. O autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo participou da mesma carne e sangue. Para quem está a tirar notas, capítulo 2, versículo 14 a 17. Ele participou da mesma carne e sangue nossa. Ele se encarnou para fazer propiciação pelos pecados do povo. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2,5: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para ser o nosso mediador entre Deus e os homens, ele tinha que ser Deus e ele tinha que ser homem para representar perfeitamente ambas as partes. Nós temos que crer nesta verdade. Sem a humanidade real de Cristo, não há substituição. Sem a humanidade real de Cristo, não há obediência vicária. Sem a humanidade real de Cristo, não há morte redentora. Sem a humanidade real de Cristo, não há mediação entre Deus e os homens. Não há esperança de salvação para ti se tu não creres que Jesus Cristo é Deus, verdadeiramente Deus, mas também se tu não creres que Ele é verdadeiramente homem. Este é o cuidado do apóstolo João. E ele diz que este Jesus Cristo é Deus e homem, porque Ele era desde o princípio, e nós ouvimos e vimos e tocamos nele. E reparem como o apóstolo João se refere a Jesus Cristo como o verbo da vida, ao final do versículo 1. No Evangelho de João, nós não temos o tempo, mas as palavras vida e palavra são usadas ao longo do Evangelho de João para representar a Jesus. É por isso que no Evangelho de João nós temos aquele famoso versículo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. É por isso que no Evangelho de João nós temos Jesus Cristo, a menção que Jesus Cristo se refere a Ele mesmo como o pão da vida, a água viva. A palavra viva. É por isso que João diz aqui que Jesus Cristo é o verbo da vida. E é muito interessante ver a escolha de João nas palavras para referir-se a Jesus. Aqui refere-se a Jesus como o verbo. O verbo. Conhecedor do pensamento grego daquela época, o apóstolo João do primeiro século, ele usa esta palavra logos, esta palavra grega logos, que nas nossas Bíblias está traduzida como palavra ou verbo. Ele usa esta palavra como título para Jesus Cristo. Esta mesma palavra ela pode ser traduzida por princípio, discurso ou até pensamento. Mas qual é a ideia de João a usar esta palavra? Qual é o sentido de João a usar esta palavra? Bem, na filosofia grega, esta palavra logos era usada para se referir a uma razão universal. Ou seja, para fazer referência à mente divina. É por isso que o apóstolo João escolhe como título para Jesus Cristo.
porque logos, para os filósofos gregos, era aquilo que premiava tudo. Era a razão suprema. Era a chama inicial de todas as coisas. Jesus Cristo era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. Jesus Cristo é o próprio Deus, a razão suprema de todas as coisas. Inclusive, é somente por meio de Jesus Cristo, o apóstolo João está a dizer, que nós podemos ter vida. Qual é a vida que o apóstolo João está-se a referir? Porque há várias palavras no grego para vida. Não é bio. É zoe. Zoe é a vida eterna, vida de Deus. A vida de Deus. Somente através de Jesus Cristo, a palavra viva, o pão da vida, a água vida, o Logos, a razão de todas as coisas, somente através de Jesus Cristo é que nos é entregue a vida eterna. É unicamente por meio dele que nós podemos ter vida eterna, porque ele é o único verbo da vida. É isto que nós queremos e anunciamos no Natal. É esta a mensagem mais importante e fundamental no Natal. Para tu teres vida eterna, a vida de Deus em ti, tu necessitas de abraçar a Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Porque a palavra Cristo é aquele que produz vida de Deus em nós por meio do seu Espírito e vida eterna. Versículo 2. Talvez tu reparaste que nas tuas Bíblias este versículo está entre parênteses. Bem, isto tem um propósito. Qual é o porquê? É porque este versículo, na verdade, está entre parênteses, porque os tradutores sabem que este versículo é uma explicação reforçada do apóstolo João. Ele não está a dizer nada de novo. Ele apenas está a reforçar o que já disse. A sentença principal, a frase principal, é o versículo 1 ligado ao versículo 3. Deixem-me ler para vocês, como vocês devem ler esta sentença. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E agora saltamos para o versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. E agora, entre parênteses, está a explicação reforçada do apóstolo João, desta sua afirmação. Ele não está a afirmar nada de novo, mas apenas está a dar maior profundidade à sua mensagem. Ele diz, pois a vida foi manifestada ou revelada. Como? Através do milagre da encarnação. O próprio Deus foi revelado e manifestado para nós. João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por meio da encarnação de Jesus Cristo, nós podemos conhecer a Deus. Podemos conhecer a imagem visível de Deus. Jesus Cristo é a imagem visível de Deus. Eu vou ler para vocês Colossenses 1. Afirma isto claramente o apóstolo Paulo. Colossenses 1, versículo 15. Sobre Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E se continuarmos, vai dizer que ele é o cabeça da igreja, o principal, a razão de todas as coisas. Jesus Cristo veio ao mundo como
a revelação definitiva de Deus. Ele é a voz de Deus, Ele é a imagem de Deus, Ele é a personificação de Deus. É isto que o apóstolo João está a afirmar. É este quem é Jesus para ti? Ou ainda olhas para Ele como o menino da manjedoura? Se tu olhas para Jesus ainda como o menino da manjedoura, tu perdeste todo o sentido de Natal e verdadeiramente quem é Jesus Cristo. E isso trará terríveis consequências para ti. É por isso que esta mensagem é tão importante. É por isso que o apóstolo João diz: nós a vimos e damos testemunha dela. Nós vimos a vida manifestada de Deus na pessoa de Jesus. E vos anunciamos, diz o apóstolo Paulo, a vida eterna. Vos anunciamos a vida eterna, porque conhecer a Deus é conhecer a Jesus Cristo. E conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo é conhecer a vida eterna. É isto que o apóstolo João menciona no seu Evangelho, no capítulo 17. Eu vou ler para vocês, porque isto é tão importante e tão fundamental de entender. E eu quero que vocês tenham a certeza que aquilo que eu estou a dizer está na Bíblia, está nas Escrituras. João capítulo 17. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Jesus Cristo está a orar. E reparem, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, versículo 3. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Tu precisas conhecer quem é Deus, e para conhecer quem é Deus, precisas conhecer quem verdadeiramente é Jesus Cristo. E ao conhecer e crer, tu receberás vida eterna. A verdade de quem é Deus chega até nós através de instrumentos humanos. É por isso que o apóstolo João diz: e vos anunciamos a vida eterna. A vida eterna chega até nós revelada e é recebida de forma mediada por agentes humanos, tal como o apóstolo João e os demais apóstolos. E vos anunciamos a vida eterna. Deus, na sua soberania, decidiu assim que a vida eterna chega através da pregação da sua palavra, por meio de agentes humanos. No Antigo Testamento foi através dos profetas, no Novo Testamento foi através dos apóstolos. Por isso é que João diz: e vos anunciamos a vida eterna. Hoje é através da igreja. A igreja que continua a anunciar quem é Jesus Cristo. E a revelar quem é Jesus Cristo. Para que os homens e mulheres pecadores, ao crerem verdadeiramente em quem Ele é, sejam salvos e recebam vida eterna. Ele era aquele, diz o apóstolo João, que estava com o Pai. Nele temos a vida eterna, porque Ele é o próprio eterno, como acabámos de ver. E o apóstolo João diz constantemente, de maneira repetida, que a vida de Deus foi manifestada. E foi manifestada em Jesus Cristo. É isto que celebramos no Natal. É isto que anunciamos no Natal. O apóstolo João anunciava esta mesma mensagem. Versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O propósito do apóstolo João, ao escrever esta carta, ele dá-nos, no capítulo 5 desta carta, ao final da sua carta, ele dá o propósito pelo qual escreveu estas coisas. E do versículo 13, 1 João 5,13, olhem qual foi o propósito revelado pelo apóstolo João aos seus leitores, para ele ter escrito esta carta. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tenham a certeza, se vocês creem na minha mensagem, vocês têm vida eterna. Este é o propósito.
O propósito da mensagem de João, do anúncio de João é claro. Ele vai terminar dando 2 propósitos pelo qual escreveu estas coisas. Por favor, versículo 3 na parte final e já estamos a terminar. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então agora o que vamos ver até ao final, nós vimos que a vida eterna foi manifestada e é anunciada. Agora, nós concluímos que a vida eterna produz, primeiramente, comunhão com Deus e depois alegria completa. É isto que o apóstolo João diz-nos aqui, nestes versículos. Primeiramente, no versículo 3, que acabámos de ler. Eu vos anuncio quem é Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, para que tenham comunhão com Deus e conosco, uns com os outros. Por isso é que ele diz, também tenhais comunhão conosco. Olhem que importante é isto. O fundamento para toda a nossa comunhão verdadeira é a pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos, às vezes nós usamos de uma maneira errada, vamos dizer, vamos ter comunhão, vamos comer juntos. E depois do culto nós vamos ficar juntos. E vamos comer juntos. Mas não necessariamente isso é comunhão. Ou essa é a razão principal da comunhão. É uma consequência. E é bom comermos juntos. Mas a comunhão que o apóstolo João, a que o apóstolo João se refere, significa a participação, a partilha, a vida compartilhada. A vida compartilhada. Essa é que é a verdadeira comunhão. E essa verdadeira comunhão não é possível ter com pessoas que adoram conceitos falsos, que adoram ou que adotam, melhor dito, que adotam ideias falsas acerca de Cristo, seja negando a sua divindade ou humanidade. Porque não podemos ter esta vida partilhada com aqueles que negam a Jesus Cristo, porque eles não têm a mesma cosmovisão. Eles não entendem as coisas espirituais. Eles não têm a mesma fé. Eles não têm o mesmo espírito. Eles não têm as mesmas prioridades e os mesmos propósitos. Mas é por isso que nós damos testemunho. E, inclusive, neste momento em que estamos todos juntos, toda a família reunida, que a razão para estarmos juntos não é a nossa nacionalidade, não é a nossa etnia, não é a nossa cultura, não é o nosso partido político, não é o nosso clube de futebol. A razão é a verdade. A razão é Jesus Cristo. Eu vos anuncio estas coisas para que tenham comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, tenham comunhão também conosco. E tenhamos comunhão uns com os outros. É isto que nos une, é Jesus Cristo. A verdadeira alegria também do Natal, reparem, é ter comunhão com Deus o Pai por meio de Jesus Cristo. É uma reconciliação com Deus para todo sempre. É nos tornarmos família de Deus, sermos adotados como filhos de Deus. Se nós cremos nesta mensagem que os apóstolos pregaram e anunciaram, nós teremos comunhão com Deus e, por consequência, nós teremos comunhão com todos aqueles que creem e têm a mesma fé e têm recebido a vida de Deus e partilham essa vida entre eles. É isso que é a igreja. É isso que é a igreja. Para que assim, segunda razão, versículo 4, para que assim a nossa alegria seja completa. O apóstolo João fala de uma satisfação completa. Esta alegria completa é a alegria da mente. Esta satisfação completa dos nossos desejos, da nossa vontade, das nossas emoções. Esta alegria completa e satisfação plena da nossa alma, ela é um presente de Deus, que vem por meio de Jesus Cristo. E para nós desfrutarmos desta alegria
completa, desta satisfação plena, nós temos de ter comunhão com Deus. Só assim a nossa alma será verdadeiramente satisfeita. Deixa-me dizer-te algo que tu tens de ter claro. Nada irá satisfazer a tua alma plenamente e completamente. Nem o teu casamento, o teu cônjuge, nem os teus filhos, nem os teus netos, nada, nem ter saúde, nada irá satisfazer completamente e plenamente a tua alma. O único que pode dar-te satisfação completa e onde a tua alma irá achar essa satisfação plena é em Deus. É isto que o apóstolo João está a dizer. A mensagem resumida é esta. A vida eterna manifestou-se em Cristo e é anunciada para que tenhamos comunhão com Deus e alegria completa. A vida eterna manifestou-se em Cristo e é anunciada para que tenhamos comunhão com Deus e alegria completa. Deus revelou-se para ser conhecido pelos homens e, ao ser conhecido pelos homens, ser anunciado por esses mesmos homens. Primeiro pelos profetas, depois pelos apóstolos e agora pela igreja. Nós anunciamos as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e aquilo que Ele fez para salvar os homens e mulheres pecadores. E nós anunciamos para que muitos possam ter comunhão com Deus e alegria completa. A fé, a verdadeira fé, ela nasce por meio da pregação do Evangelho. Crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Eu não estou a convocar-te, a chamar-te para uma fé cega. Eu não acreditaria que Jesus andou nesta terra e morreu numa cruz sem provas. Eu não acreditaria que Ele ressuscitou dos mortos sem testemunhas oculares, como o apóstolo João, que realmente ouviram a sua voz, viram o seu rosto e tocaram o seu corpo. Crê em Jesus Cristo e serás salvo. Sabem qual é a principal preocupação de todos os homens? Eu creio que todos nós nos identificamos com isso. Qual é a maior preocupação? É com a morte. É com a morte. E deixa-me dizer que deverias estar preocupado com a morte. Nós estamos todos condenados a morrer. E a Bíblia diz que depois da morte vem o julgamento, o juízo. A grande pergunta é: como é que alguém pode escapar do juízo de Deus? O apóstolo João diz-nos: ouve, vê e toca em Jesus pela fé e terás vida eterna. Serás reconciliado com Deus para todo sempre. E reparem o que nós celebramos no Natal. Fala-se muito de que o Natal é uma reunião familiar. Oh, para nós cristãos, sim, o Natal é uma reunião com a grande família de Deus. Porque temos comunhão com Deus. E através de termos comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos uma nova família. Uma nova família. Todos os que são filhos de Deus, somos membros da mesma família e estamos ligados uns aos outros em comunhão verdadeira. E deixa-me dizer-te, essa comunhão verdadeira será para sempre. Será para sempre. Nem o sepulcro, nem a morte irá poder romper este vínculo. Estaremos juntos com Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, para todo sempre, por toda uma eternidade. Estas são as boas notícias sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Em Cristo, nós celebramos o Natal com alegria. Verdadeira alegria. Porque em Cristo temos alegria como fruto presente e esperança futura. A comunhão com Deus em Cristo
que agora fomos feitos filhos de Deus, salvos, perdoados, reconciliados, em plena comunhão com Deus. Isso produz verdadeira alegria nas nossas almas já no presente. Mas ela será plenamente consumada na glória futura. Quando chegar este dia e se cumprirem estas palavras, que estão no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Em Cristo, a alegria plena será uma certeza. E eu espero que seja essa alegria que tu encontres hoje mesmo. E só podes encontrar nele, em Jesus Cristo. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo que nos foi dado como o maior presente, Senhor. Hoje os nossos ouvidos ouviram. As nossas almas puderam contemplar a sua glória, quem Ele é, Senhor. Eu te peço, Pai, por todos os corações aqui presentes, que entreguem as suas vidas a Jesus Cristo. Que creiam nele como Deus homem. Que creiam nele como o Salvador das suas almas. E que assim possam desfrutar de comunhão contigo. E alegria plena, Senhor. Nós, Senhor, celebramos o Natal com gratidão e adoração por quem é o nosso Senhor e o nosso maravilhoso Salvador, Jesus Cristo. E porque nós sabemos que desfrutamos já da alegria do presente, de sermos teus e tu seres nosso, e sabemos que a nossa satisfação plena, a nossa alegria completa, ela será uma realidade para todo o sempre, Senhor. Louvado sejas tu. Amém.